Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às regras de derivação para funções de uma variável. No vídeo anterior, está aqui na descrição, a gente falou sobre a regra do produto para derivadas de funções de uma variável. Hoje nós vamos falar de uma outra regra que é dúvida para muita gente, a chamada regra do quociente. Então vamos lá ver o que nos espera aí, né? Vou fazer do mesmo jeito, recomendo inclusive, que assistam o vídeo de regra do produto. Vou começar com a mesma história. Será que a derivada do quociente entre duas funções de uma variável é igual ao quociente das derivadas? Ou seja, só derivar a função que está em cima, derivar a função que está embaixo, está tudo certo? Então, vamos fazer um teste para ver se isso funciona ou não. Eu peguei aqui duas funções potência, derivada de função potência, o vídeo também está aí na descrição, que é f de x igual a x elevado à quinta e g de x igual a x elevado ao cubo. Então, eu tenho o seguinte, se eu faço o quociente delas, aliás, antes eu vou derivar as duas separadamente, melhor. F' de x, ou seja, a derivada de x à quinta, pela regra da potência, é 5x elevado à quarta. E a derivada de g de x ou a x ao cubo, pela regra da potência, g' de x igual a 3x ao quadrado. Bom, vamos guardar aqui, então, essas duas derivadas. Agora, eu vou calcular quem é a função, sem derivar, f de x dividida por g de x, tá? A f de x é x elevado à quinta e a g de x é x elevado ao cubo. Fazendo a divisão, então, aqui eu tenho x elevado ao quadrado. Lembra? Repito a base e subtraio os expoentes. Bom, aí, se eu faço, portanto, a derivada de f de x sobre g de x, usando o fato que eu já sei que o quociente entre f e g é x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x. E eu guardo aqui, tá? Agora, será que se eu fizer a derivada de f dividir pela derivada de g, que já foram calculadas, vai dar esse 2x? Então, f' de x dividido por g' de x. Tá? Eu vou ter, então, 5x à quarta dividido por 3x ao quadrado. Bom, 5 dividido por 3 não vai dar conta exata, já ferrou aí. E x à quarta dividido por x ao quadrado vai dar x ao quadrado, certo? Que é bem diferente do 2x. Agora, o que está certo? É a primeira, porque eu primeiro calculei quem é a divisão, né, o quociente, e depois derivei. Então, a resposta correta é 2x, e não 5x ao quadrado dividido por 3. O que está errado aqui? O que está errado é achar que a derivada de um quociente é igual ao quociente das derivadas. Ou seja, se eu derivar o de cima e dividir pela derivada do de baixo, não é a regra para derivar a divisão entre duas funções. Então, vamos aí à regra em si, que vai dar para a gente o resultado correto. Então, se f e g são deriváveis, eu posso chamar de f e g e depois eu também posso chamar de u e v, como nós já fizemos em outros vídeos. Então, suponha que f é a de cima e g é a de baixo, é a derivada da de cima vezes a de baixo, menos, repito, a de cima, vezes a derivada da de baixo, tudo isso dividido pela função que está embaixo elevado ao quadrado, sem derivar. Ou, se u é a de cima e v é a de baixo, u' menos uv' sobre v ao quadrado. Então, essa regra se parece um pouquinho com a regra do produto, mas ela tem a questão aí da divisão pelo g ao quadrado. Tá? Considerando a regra, vamos fazer então aí a título de fixação das ideias. A primeira derivada para a função y igual a x ao quadrado mais x menos 2, ou seja, um polinômio de segundo grau no numerador, dividido por x ao cubo mais 6, um polinômio de terceiro grau no denominador. Tá? Então, aplicando a regra y', aliás, antes de eu botar o y' aqui, eu vou primeiro ver quem é o u e v, vou usar essa nomenclatura. Então, numerador nós vamos chamar de u,
Denominador nós vamos chamar de v. Portanto, se u é x ao quadrado mais x menos 2, u' vai ser igual a 2x mais 1. Se v é x ao cubo mais 6, v' vai ser igual a 3x ao quadrado, ok? Então, sendo assim, a gente agora vai aplicar a regra. Y' é igual a u'v menos uv', tudo isso dividido por v ao quadrado, tá? Então, u' que deu 2x mais 1, vezes v, que é x ao cubo mais 6, menos u, x ao quadrado, mais x menos 2, vezes o v', que é 3x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao cubo mais 6 elevado ao quadrado. Para melhorar um pouco essa expressão, eu vou fazer a propriedade distributiva aqui no numerador, tá? Então, eu tenho esse vezes esse, equivalente depois o 1, depois menos também a distributiva, né? Na verdade, podia ter feito desse de fora para dentro, que normalmente é mais usado, né? Então, 2x vezes x ao cubo vai dar 2x à quarta, mais 12x, mais x ao cubo, mais 6, fazendo a distributiva aqui. Agora, 3x ao quadrado vai dar menos 3x à quarta, já estou usando o sinal de menos, está aqui fora. Esse vezes esse vai dar 3x ao cubo menos 3x ao cubo, menos 6x ao quadrado, com menos de fora, mais 6x ao quadrado. E aí, vamos dividir isso aqui. Não vou abrir esse produto notável, a menos que a gente perceba que dá para simplificar com o numerador que nós não terminamos ainda de escrever. Então, x ao cubo mais 6 ao quadrado. Vamos somar aqui, 2x à quarta menos 3x à quarta dá menos x à quarta. 1x ao cubo menos 3x ao cubo dá menos 2x ao cubo. 6x ao quadrado só tem ele, então mais 6x ao quadrado. Termo com x só tem o 12x. E depois termo independente também só o mais 6. E aí a gente não vai conseguir cancelar. Nós vamos ficar com essa expressão, portanto, dividida aí por x ao cubo mais 6 elevado ao quadrado, ok? Então, esse aí foi o nosso primeiro exemplo. Para fechar essa parte, vamos fazer um exercíciozinho rápido de equação de reta tangente. Lembrando que o vídeo está aqui na descrição também. A equação da reta tangente é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, onde o par ordenado x0 e y0 é o ponto de tangência. No nosso caso aqui foi dado como x0, 1, e y0, meio é. E resta-nos encontrar o m, que é a primeira derivada da função, calculada justamente para esse valor de x igual a 1. Tá? Então, vamos dividir aí o exercício em dois passos. Primeiro passo, a gente vai encontrar a inclinação no valor dado. E no passo seguinte, a gente vai encontrar a equação da reta tangente completa. Então, vamos dividir aqui. Deixa eu só colocar outra cor. Passo 1. Inclinação
da reta tangente no ponto dado. Bem, então, a primeira derivada eu vou ter que calcular pela regra do quociente. Acho que está claro aqui que a gente tem uma função com numerador e denominador que não dá para simplificar. Então, eu vou chamar numerador de u, denominador de v, tá? Igual fizemos no exemplo 1. Se o u é elevado a x, vídeo aí na descrição, derivada do e elevado a x é a própria e elevado a x. Então, linha é elevado a x, tá? Se v é 1 mais x ao quadrado, v' é igual a 2x, ok? E aí, eu vou agora calcular a primeira derivada, então, usando a regra do quociente. Y' vai ser u' vezes v menos u vezes v', tudo isso dividido por v ao quadrado. E aí, substituindo o x por 1, tá? O m, portanto, é elevado a 1, né? Que multiplica 1 mais 1 ao quadrado, menos e vezes 2 vezes 1, tudo isso dividido por 1 mais 1 ao quadrado elevado ao quadrado, tá? Então, a gente tem aqui 1 mais 1, 2, 2e, menos 2e, ops, vai dar 0, vamos ver se vai dar certo. 1 mais 1, 2. 0 dividido por 2 é 0. Então, a inclinação é 0, tá? Sendo assim, vamos para o passo 2, que significa a reta tangente horizontal, na verdade, né? Vamos aí testar para ver se vai ser isso mesmo, né? Se a reta tangente vai ser horizontal. Quando o m deu 0 aqui, a gente acredita que seja isso, mas a gente precisa, de fato, verificar no gráfico. Daqui a pouquinho eu mostro o GeoGebra, então, para a gente ver se é isso mesmo. Passo 2, que foi o que o exercício pediu. Equação para a reta tangente. Então, considerando essa fórmula aqui, y menos y0, nosso y0 sendo esse valor meio e, então, é y menos meio e igual a 0, que multiplica x menos 1. Tá aqui dá 0, então y é igual a meio e. Seria essa a equação da reta tangente. Bom, vamos ver se é isso mesmo, né? Eu vou mostrar lá no GeoGebra como é que fica aí. Então, vocês podem observar o seguinte, que eu tenho, então, aqui a função y é elevado a x, 1 mais x ao quadrado. Já coloquei o ponto A, 1, meio e, como a gente viu. E agora eu só vou inserir aqui a equação da reta tangente, que deu meio e. Y igual a meio e também. Está aqui em vermelho. De fato, ela é horizontal, pelo fato de não ter o x, né? Ela é horizontal e ela é tangente à curva y elevado a x, 1 mais x ao quadrado. Então, está aí a motivação geométrica para esse exercício que nós fizemos de, utilizando a regra do quociente, colocar também a questão da reta tangente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam esse canal, compartilhem com os colegas e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.